Glória, eita, maravilha de Deus, boa tarde, mais uma tarde, né, que o Senhor Deus nos abençoa, uma tarde de muita chuva aqui na cidade do Rio de Janeiro. Seu amigo aqui que vos fala, irmão em Cristo, André Luiz. E eu acordei hoje já orando, estava em oração com a missionária Márcia Guimarães, o seu esposo Renato Guimarães, lá de Saracuruna, aqui do município da Baixada do Rio de Janeiro, não é na Baixada, né? Ali em Caxias, falando sobre essa chuva que está caindo sobre a cidade do Rio de Janeiro nesses últimos dias. Mas eu não vim aqui falar nesta tarde, nesse vídeo, de chuva não. É uma mensagem que o Senhor tinha colocado algum tempo atrás, falando comigo como eu iria lidar com rejeição. Eu não sei como você lida com a rejeição, com maior ou com menor frequência, né? Todos nós, amados, vivenciamos em algum momento da nossa vida o sentimento de rejeição. Por que você fala isso, André? Afinal, é natural, né? O ser humano ter uma necessidade de ser aceito por uma pessoa ou ser aceito por um determinado grupo. Mas eu te pergunto, e quando isso não acontece? Sabe o que vem na minha, na tua vida? Sentimento chamado rejeição. E assim, justamente por fazer parte da nossa vida, esse sentimento, é importante eu e você saber como nós iremos lidar com esse sentimento. Então é muito importante. Como é que eu vou lidar com esse sentimento, irmão? Porque, caso contrário, se eu e você não soubermos como lidar, como nós iremos lidar com esse sentimento, pode haver um risco de desencadear as diversas questões que vai prejudicar a nossa saúde mental, como tristeza, ansiedade e depressão. E o que pode, André, assim, desencadear esse sentimento de rejeição? Eu te pergunto nessa tarde, você tem medo de ser rejeitado? A dor causada pela rejeição, ela pode ser bastante incômoda para algumas pessoas, especialmente para as pessoas que sofrem de insegurança ou de baixa autoestima. Ou seja, uma relação amorosa, né, mal sucedida, é uma das experiências mais causa sentimento de rejeição. Isso vale tanto para o término do relacionamento e quanto para situações que as pessoas desejavam muito um outro alguém e essa pessoa não foi correspondida. Talvez você está passando por esse momento porque você passou afeto, tem um afeto por uma pessoa, tem um sentimento por uma pessoa, e essa pessoa não corresponde àquilo que você sente por ela. Também os problemas familiares, né? O conflito dentro da família pode abrir caminhos para que o indivíduo possa sentir rejeitado pelos pais, irmãos, outros parentes.
Sabe, querido, geralmente esse tipo de experiência costuma ser mais prejudicial para a pessoa que sofre com ela. Outra causa também de rejeição é com a dificuldade profissionais. Tem várias pessoas, vários problemas vão englobar, né? Diversos tipos de vivência que causam sentimento de rejeição, como não avançar no processo seletivo, ser demitido, não ser ouvido pelos colegas de trabalho, entre os outros. Uma coisa aqui também bem séria, bem grave, é rompimento de amizades. Não apenas amorosa, que podem causar sentimento de rejeição. Um fim de amizade ou a tentativa de ser amigo de alguém sem sucesso também pode provocá-lo. Também o bullying, né? Muitas crianças, jovens, adolescentes sofrem bullying, até adulto, né? Sofre bullying na escola ou no trabalho, por aí vai. Aí você pode me perguntar, mas quais as consequências, André, do sentimento de rejeição? Se o indivíduo não souber lidar com a experiência de rejeição de uma forma menos dolorosa, pode o quê? Desencadear sintomas, comportamentos prejudiciais a curto, médio e longo prazo. Vamos orar? Vamos orar um pouquinho. Depois eu volto a falar sobre esse sentimento, como lidar com a rejeição. O nosso Senhor Jesus, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos aqueles que eram judeus, pelos sacerdotes, pelos religiosos daquela época. O Senhor Jesus foi rejeitado pelos seus próprios patrícios. José da Bíblia, ele também sofreu rejeição, porque o seu pai o amava e os seus irmãos tinham ciúme dele. As pessoas, os irmãos de José, tinham uma forte rejeição contra a pessoa dele. O próprio Davi, o rei Davi, ele também foi um jovem, um adolescente, que foi rejeitado pelos seus irmãos. A Bíblia vai falar de outro homem chamado na Bíblia Jefté. Jefté é um caso bem emblemático, porque o pai dele teve uma relação com uma prostituta, e através dessa relação com prostituta nasceu Jefté, filho de uma prostituta. E por ser filho de uma prostituta, os seus irmãos, parte de pai, o rejeitava. Talvez você aí está sendo rejeitado. Antes da minha oração que eu vou fazer por você, está rejeitado, seja rejeitado por causa do seu cabelo, talvez você é rejeitado pela sua cor, talvez você é rejeitado, talvez você esteja um pouco acima do peso ou abaixo do peso. Talvez você está sentindo rejeitado porque você não sabe se expressar direito, você não tem um grau de escolaridade, as pessoas te acham quadrado, pelo teu jeito de ser, calado, na tua, quieto. Talvez as pessoas te rejeitem, isso está te afetando. E a gente, nós como servo de Deus, eu posso falar como pastor que eu, por bondade e misericórdia eu sou, tem pessoas dentro da igreja que é rejeitado, pode entrar, filho,
que é rejeitado pelo pastor. Tem pessoas dentro da congregação que o dirigente o rejeita, fala palavras que machuca, que agride, palavras que vêm a constranger, e a pessoa dentro da igreja, ela acaba se sentindo rejeitada. Sabe, você tem que ter muito cuidado com as palavras que saem da tua boca. Pode abater, pode acabar com a vida de uma pessoa por aquilo que sai da sua boca. Porque você não conhece, não sabe como está o estado de espírito, ou como aquela pessoa que está lá embaixo sentada, que foi lá para ouvir Deus. A pessoa não vai na igreja para ouvir o que o pastor fala, o que a pastora pensa, ou acha, ou aquele que acha. Porque tem pessoa que na igreja esquece que as pessoas vão na igreja para ouvir a palavra de Deus, não para ouvir um chicote, uma marretada de alguém, e acaba trazendo uma palavra, essa pessoa acaba se sentindo rejeitada. Esses dias alguém falou para mim: pastor André, eu nunca mais vou naquela igreja. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque como pastor, a gente paga um preço, soa, ora, jejua, convida, se esforça, se aperfeiçoa, se aprimoriza, tenta de todas as formas ser melhor para atrair, não atrair porque quem vai atrair as pessoas para o culto é o Espírito Santo, mas para lidar com as pessoas. E tem pessoas que dentro da igreja acaba trazendo essa rejeição. Eu escutei também, foi ontem, pessoa falando assim: eu não vou na igreja. Na igreja tem isso, tem aquilo outro. Na igreja tem muita pessoa falsa. Ainda mais esse caso dessa escola de samba, né? Por causa daquela lá tem conserva. Aí a pessoa fala: mas diz que é crente, mas faz pior do que a gente. Eu não vou lá dentro. Ou seja, gente, a gente não pode falar mal da igreja, do Senhor Jesus, por causa das pessoas que lá dentro estão. Porque todos nós somos falhos. Todos nós, ninguém é perfeito. E às vezes você está vendo a falha do outrem e você está rejeitando a própria palavra, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno, santo, amado, nesta tarde chuvosa de segunda-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos ensina a lidar com as rejeições, Senhor. Nos ensina a lidar com esse sentimento. Pai, tem pessoas que estão sofrendo, que estão passando nesse exato momento por isso, por causa de uma quebra de aliança, uma quebra de amizade, uma quebra de um relacionamento, ou porque não foi aprovado, por vários motivos, Senhor. E essa pessoa se sente totalmente rejeitada. Pai, o Senhor foi rejeitado pelos seus, mas o Senhor continuou com a sua missão. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, mesmo que esse meu irmão, a minha irmã, esse meu amigo aí da internet, ou um servo do Deus vivo que vai assistir esse vídeo nos grupos da igreja, de trabalho, ou lá no WhatsApp, Senhor, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha entrar dentro desse homem, dentro dessa mulher, jovem e adolescente, que está sentindo essa rejeição. Senhor Jesus, ensina-os a lidar, vencer e superar essa rejeição, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém.
Beijão, gente.